Não. Como me deixaram sem mesa, eu fiz um rolezinho até aqui. Está na moda, né? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao convite. É um prazer, uma satisfação. Eu acho que, para todos nós, para mim particularmente, estar numa mesa tão ilustre como essa, eu acho que todos nós aprendemos muito, desde de manhã até hoje, apresentações interessantíssimas, muito ricas, tem muita coisa para a gente pensar. Eu vou fazer uma apresentação breve, provavelmente, e eu vou destoar um pouco do enfoque que tem sido dado e vou propor para vocês uma reflexão teórica sobre a questão da rotatividade. Não se assustem, é uma reflexão teórica, mas que está olhando para o concreto, está olhando para tentar entender essas coisas que a gente viu aqui hoje. A rotatividade, como já foi dito hoje, a rotatividade está crescendo no mundo. É um fenômeno em ascensão. No Brasil, historicamente, as nossas taxas de rotatividade são muito grandes também. E eu gostaria de oferecer para vocês a contribuição de dois grandes economistas que têm um olhar, cada um na sua especificidade, sobre o mercado de trabalho. Eles não estavam pensando exatamente sobre a rotatividade, mas o que eles propuseram vai seguramente nos ajudar a refletir com um pouquinho mais de horizonte sobre essa questão. Um deles, o Macedo já se referiu rapidamente, eu gosto de repetir o que esse economista diz, é o Gary Becker, que é um prêmio Nobel, e ele teve um insight incrivelmente interessante, que ele criou essa dicotomia entre conhecimento geral e conhecimento específico, coisa que o Macedo falou. Por que isso é interessante? Vamos tentar entender primeiro o que ele quis dizer com isso. Conhecimento geral é um tipo de conhecimento que tem mercado. Se eu tenho um conhecimento geral, eu tenho alguém no mercado que quer comprar aquele meu conhecimento. Conhecimento específico, ele não tem mercado. Ele só é útil, ele só aumenta a produtividade num determinado lugar, numa determinada empresa, ou talvez num determinado setor. Ele é mais específico. Então, ele não tem mercado, ele tem um mercado muito restrito. Na época que ele escreveu isso, que ele propôs, isso são anos 60, a teoria do capital humano estava sendo proposta e ele contribuiu para essa teoria com essa ideia, dessa dicotomia. E a pergunta dele é quem financia a aquisição do conhecimento. E no caso do conhecimento específico, a empresa tem um interesse muito grande em financiar. Ela só precisa ter uma certa garantia de que aquele trabalhador, depois que aprender a fazer do jeito que a empresa faz as coisas, ele não vai embora para ela não perder o investimento que fez. E o trabalhador tem interesse também em aprender aquilo, desde que a empresa dê uma certa garantia de que não vai demiti-lo. Então, o processo de aquisição do conhecimento específico é um processo de criação de confiança mútua, de investimento mútuo. E o Gary Becker concluiu dizendo que nas empresas onde predomina o conhecimento específico, o emprego é mais estável, a rotatividade é muito menor. Por isso que esse tema tem a ver com a nossa coisa aqui hoje. E nas empresas onde o conhecimento geral é maior, ou é predominante, a rotatividade é maior. Porque os trabalhadores podem
sair e utilizar aquele seu conhecimento para ter um salário maior. Quer dizer, a empresa em que o conhecimento geral predomina tem que ficar muito atenta com a tendência do mercado. Se ela ficar um pouco para trás do mercado, ela perde o capital humano dela. Na empresa com conhecimento específico, ela pode até pagar um pouquinho menos que o mercado, porque lá fora esse conhecimento não vale. Agora, ela tem que prometer para o trabalhador que, se ele ficar lá na frente, ele vai ter uma progressão, enfim, vai ficar muito tempo aqui. Então, esse é o arranjo que explicava a existência desses dois tipos de empresas, as empresas com muita rotatividade e as empresas com menos rotatividade. Mais ou menos na mesma época, um pouco depois, dois economistas de uma outra tendência, uma tendência menos ortodoxa, economistas mais progressistas, Doringer e Piori, chegaram a uma conclusão parecida por um outro caminho. Eles olharam para o mercado de trabalho e viram a mesma coisa que o Becker. Você tem dois segmentos, muita rotatividade, baixa rotatividade. Baixos salários, salários altos. Más condições de trabalho, boas condições de trabalho. E aí eles olharam para essas empresas aqui, o segmento mais nobre do mercado de trabalho. E eles viram que era uma coisa meio estranha, eles chamaram de mercado interno de trabalho. Eram empresas em que as pessoas entravam na base e iam sendo promovidas. Elas iam adquirindo conhecimento e iam sendo promovidas. Então, eles explicaram dessa forma. Vejam que são duas origens, até ideológicas diferentes, não só teóricas, mas que chegam à mesma conclusão. Por que eu estou resgatando isso aqui? Porque uma das maneiras de você entender o que está acontecendo no mercado de trabalho no mundo hoje é talvez levantar a hipótese de que nós estamos diante de uma redução da especificidade do conhecimento e uma ampliação do conhecimento geral. Se isso é verdade, isso explica por que as empresas no mundo inteiro estão menos preocupadas em reter as pessoas, porque o conhecimento que elas precisam está à vontade, está abundante no mercado. Então, é possível que a gente esteja vendo hoje uma transformação no tipo, na natureza do conhecimento que a gente precisa para exercer nossas atividades no mercado de trabalho. Elas estão ficando menos específicas e mais generalistas. Eu acho que talvez um bom exemplo para isso seja toda essa área de informática, de web design. As pessoas trabalham por tarefa, né? Elas vendem um projeto e ficam em casa trabalhando, elas nem são contratadas. Um conhecimento absolutamente geral. Tem muito mercado e você não precisa criar um vínculo para dispor daquele conhecimento. Ele está disponível no mercado. Então, essa é uma transformação possível que está acontecendo no mercado de trabalho. Gary Becker nos dá esse insight. Outra vertente. Eu quero me referir a um outro economista, também prêmio Nobel, o Ronald Coase. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O Ronald Coase era um economista inglês que fez a carreira dele nos Estados Unidos e logo no início da carreira ele se radicou na Faculdade de Direito da Universidade de Chicago. Então, professor de economia numa faculdade de direito. Isso já mostra um pouco o tipo de economia que ele desenvolveu, uma coisa mais voltada para o institucional. Ele queria entender como os mercados funcionam de uma maneira um pouco mais ampla do que o simples olhar de oferta e de demanda. O Ronald Coase morreu há uns 6 meses atrás, com 92 anos, e ele estava em plena atividade até os últimos dias da vida dele, uma pessoa brilhante. E ele escreveu um primeiro artigo muito importante, em 1937, um artigo pequeno, mas de uma importância vital. E eu acho que ele pode nos trazer mais um pouco de luz aqui para o nosso debate. E esse artigo que eu
a que eu me refiro o nome em inglês é The Nature of the Firm, a natureza da firma. Os economistas costumam dizer que existe uma coisa no mercado chamada firma, e a firma combina os fatores de produção, é uma caixa preta, e aí sai o produto. Então, o que são fatores de produção? Trabalho, capital, mistura, bom. E o Ronald Coase decidiu olhar um pouco mais dentro dessa caixa preta para entender melhor. E a grande contribuição que ele tem é a ideia de custos de transação. O que são custos de transação? Ele diz o seguinte: quando a gente compra alguma coisa, além da gente estar pagando preço por aquilo que a gente está comprando, a gente está tendo um outro custo, um custo meio invisível, que é o custo de fazer essa transação. Algumas transações são de custo de transação muito reduzido. Hoje a gente entra na internet e compra um monte de coisa. Mas dependendo da complexidade da compra, a gente precisa fazer pesquisa de preço, a gente precisa entender melhor a característica daquilo que a gente está comprando. E isso é um custo que não está expresso no preço. Quer dizer, a informação sobre o que a gente está comprando é uma manifestação dos custos de transação. Agora, no caso da firma, o Coase diz que essa ideia do custo de transação é uma coisa muito importante, porque ele pergunta assim, afinal de contas, por que existem firmas? Por que o empresário não vai todo dia na rua e compra o trabalho, compra o parafuso, compra a peça de aço e junta e faz o produto dele, faz isso todo dia? Os custos de transação para operar dessa maneira seriam proibitivos. Acaba sendo mais barato ele organizar uma empresa, uma firma, porque a firma vai coordenar tudo isso. O processo de compra, o processo de contratação dos trabalhadores, de treinamento dos trabalhadores, o processo de produção, a supervisão. Então, a firma é um mecanismo para reduzir os custos de transação. Para coordenar a produção e, dessa forma, reduzir os custos de transação. Isso que é a firma. E aí ele vem com uma outra pergunta. O que a gente está vendo, então, é anos 30. Ele está vendo emergir a grande corporação da primeira metade do século passado. E aí ele se pergunta, qual o limite para a expansão da firma? Qual o tamanho que a firma idealmente pode ter? Por que ela cresce até um determinado momento? E aí o insight dele levou ao seguinte, essa firma ela vai se transformar num conglomerado, vai comprando, vai verticalizando a produção, até o ponto em que o custo de coordenar tudo isso seja maior do que o custo de comprar lá fora. Aí a empresa para. Então, com esse insight, a gente entende o surgimento da firma e, por decorrência, o surgimento do contrato de trabalho, do vínculo de longo prazo. Essas empresas precisam de gente, de coordenação, precisam de supervisão, criam hierarquias, se transformam em uma coisa muito grande, com vínculos permanentes. E outra vez, quer dizer, a firma, quanto maior ela for, mais provavelmente ela terá empregos estáveis. Né? Então, esse é o capitalismo do século passado, principalmente na primeira metade, até os anos 60, 70. E aí a coisa começa a mudar. Quando chega o computador, quando chega a informática, e principalmente quando chega a internet. O que a gente vê hoje? Hoje a gente vê cadeias produtivas. Hoje a gente vê empresas globais.
E muitas vezes a gente vê uma empresa que tem negócios de bilhões no mundo inteiro e ela ocupa um escritório em algum lugar de algum país. Quer dizer, aquela tal da firma verticalizada parece que deixou de existir, pelo menos em parte. Mas os negócios continuam a ser feitos cada vez em volumes maiores. O que aconteceu? Usando o mesmo conceito do Coase, a gente poderia levantar a hipótese de que, com a tecnologia, os custos de transação para coordenar o processo produtivo em escala global se reduziram. E, portanto, eu não preciso mais daquele conglomerado enorme para coordenar a produção. Eu posso coordenar sentado numa mesa em Manhattan, diante de um computador. E eu coordeno toda a produção. Ou na Avenida Paulista também, né? Então, de novo, vejam, é uma vertente completamente diferente, mas, de novo, está apontando para nós que está havendo uma transformação enorme no mundo das empresas e que isso tem uma implicação muito grande para a forma como elas contratam os trabalhadores. Tanto a ideia do conhecimento específico sendo substituído pelo conhecimento geral, quanto a ideia de redução drástica dos custos de coordenação da produção em escala global, nos levam a entender por que a rotatividade da mão de obra está aumentando no mundo. Por que eu estou trazendo tudo isso para cá? Porque se isso é verdade, também é verdade que a rotatividade no Brasil é muito grande. É verdade. Mas se isso é verdade, se essa é a tendência, será que faz sentido a gente continuar se preocupando em voltar a atenção para a proteção do trabalhador ao vínculo de emprego? Será que a gente não precisa pensar em novos formatos de políticas públicas? Não para abandonar o trabalhador, mas para equipá-lo, para protegê-lo nesse mundo que está sendo gestado, que é um mundo diferente. Então, talvez insistir com velhas fórmulas de políticas públicas não seja tão adequado para enfrentar essa nova realidade. Quer dizer, combater a produtividade, combater esse mundo que está emergindo, ou ajustar as políticas públicas? Essa é uma questão importante para nós. Proteção do emprego ou apoio no mercado de trabalho? Acho que essa é uma questão para a gente refletir. Eu estou convencido que nós precisamos de novos arranjos. Algumas coisas foram mencionadas aqui. Eu queria lembrar de uma. Eu não tenho ouvido falar muito, mas eu sei que ainda existe. De vez em quando eu vejo acordos coletivos de condomínios de empregadores rurais. Nós vimos que uma das taxas de rotatividade maior é no mundo rural, por causa da sazonalidade. Em algumas localidades no Brasil, fazendeiros se unem, e isso tem amparo, inclusive, de portarias do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência Social. Eles se unem para coletivamente contratar os trabalhadores. Não é uma cooperativa de trabalhadores, é um condomínio de empregadores, que eles contratam a mesma turma, e essa turma vai trabalhando de fazenda em fazenda, e com isso prolonga o tempo de vínculo para o ano inteiro. Porque trabalha durante toda a colheita e depois vai trabalhando para preparar a terra, para conservar a terra. Então, esse é um arranjo interessante, que é uma, digamos assim, uma coletivização da contratação dos trabalhadores. E com isso se reduz a rotatividade. Portanto, se deixa de ter as despesas de rescisão e tal, e aumenta a produtividade, você passa a ter tempo de fazer treinamentos para a saúde e segurança dos trabalhadores, porque eles estão lá o ano inteiro. Esse é um arranjo. Não dá... Nossa, como passa o tempo, eu estou terminando. Não dá para fazer isso na indústria, no comércio, no setor financeiro, mas na agricultura daria para tentar incentivar isso.
Construção civil. Será que a gente não podia pensar num outro modelo de contratação? Uma espécie de balcão de empregos da construção civil? Os trabalhadores se vinculariam ao setor da construção civil e haveria uma forma de contratá-los, eles estariam sempre disponibilizados num balcão de emprego, que poderia ser um mecanismo tripartite, por exemplo. Não daria para a gente pensar numa coisa assim? Outra vez, reduziríamos a rotatividade, aumentaríamos a produtividade. Enfim, alguns anos atrás, o Zé Paulo, Zé Márcio Camargo, o Ricardo Paes de Barros e eu fizemos uma sugestão e não chegamos a ser linchados, mas não faltou muito para isso. Eu vou repetir essa sugestão aqui porque eu continuo achando que é uma ideia muito interessante. Fundir o seguro-desemprego com o fundo de garantia. Os dois seriam fundidos. A empresa continua pingando na conta do trabalhador e o governo poderia pingar o que hoje ele recolhe do seguro-desemprego. Para o FAT, ele poderia pingar nessas contas individuais. Talvez um outro formato de arrecadação. E o trabalhador poderia sacar esse fundo quando ele estivesse desempregado ou quando se aposentasse. Quer dizer, ele, ao mesmo tempo, poderia cumprir as duas funções. Com isso, nós estaríamos criando um incentivo para o trabalhador não sacar. É uma ideia. Enfim. Não recebi ainda nenhuma ovada, nem tomatada. Tá bom. As coisas estão melhorando. Para finalizar, eu acredito que, em muitos casos, a rotatividade no Brasil tem servido, inclusive, de instrumento de gestão. Em muitos casos. A gente tem uma cultura da demissão, isso faz parte da história das relações de trabalho. Agora, a gente tem um grande desafio de transformar essa cultura e aceitar a rotatividade que está emergindo como decorrência do novo mercado de trabalho. E amparar o trabalhador nessa nova realidade. Obrigado.